Assista agora Jornal 360. Oferecimento. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você. Na era contemporânea dos negócios, onde a complexidade e a incerteza são imperativos constantes, a liderança transformacional emerge como um farol orientador na construção estratégica das organizações em direção ao sucesso. Neste panorama dinâmico e interconectado, onde as tendências de mercado evoluem exponencialmente e o empreendedorismo floresce, a liderança transcende a mera gestão, elevando-se à categoria de inspiração e catalisadora de mudanças positivas. Sob a sua égide, os líderes não apenas gerenciam equipes, mas também motivam e capacitam, instigando-as a alcançar todo o seu potencial, através da construção de redes sólidas e da promoção de parcerias estratégicas. Líderes ampliam o alcance e a influência de suas organizações, facilitando a troca de ideias e o acesso a recursos essenciais para impulsionar o crescimento. Além disso, ao estimular uma cultura de aprendizado contínuo e adaptação ágil, eles capacitam suas equipes a catalisar oportunidades emergentes e a responder de forma eficaz às mudanças no mercado. Eles são agentes de mudança, conduzindo as suas organizações por caminhos inexplorados e desafiando o status quo com coragem e com visão. No programa de hoje, eu recebo o Eligan Júnior, que é empresário multissetorial, CEO da Hospitalar Service, empresa de engenharia clínica com 19 anos no mercado, fundador da WR Fixer, membro fundador do Equity Club, o mastermind do Grupo Primo e um dos criadores do Equity Mais Um, a comunidade consultiva da Escola de Negócios do Grupo Primo. Reconhecido e conhecido como mentor dos mentores e autor também do livro Cabeça de Empreendedor. Nós estamos no ar. Uma boa noite para você, seja bem-vindo aqui à TV Postos e mais um programa, o Jornal 360. Quero saber se você já colocou aí suas purpurinas aí para fora, se você está animadíssimo para o carnaval que está chegando. Hoje eu vou te mostrar aqui matérias no programa de como é que a cidade está se transformando para receber você e sua família na folia, uma folia de família, né? Uma folia que vai ser muito gostosa e muito boa. Porém, já pega o seu caderninho aí hoje, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com uma mentoria de negócios, porque faz tempo que eu tento conversar com ele. Como eu disse, é o mentor dos mentores. Então imagina a dificuldade de achar uma vaguinha nessa agenda, mas ele tão gentil conseguiu trazer pra gente este momento de bate-papo aqui e de muito conhecimento. Dá uma boa noite aqui pro Eligan Júnior. Que boa noite, Carol. Que isso, para mim é uma honra estar aqui com você. Muito bom, eu te sigo nas redes sociais. Olha, você fala umas coisas com uma clareza maravilhosa. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa hoje excepcional. Levar aí muita luz para quem lá está do outro lado. Vamos sim. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito... Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Eu não sabia que eu estava tão concorrido assim. Você está concorrido, você não sabe de nada, viu? Ah, é? Muito bom, concorridíssimo. E eu sei que você, como esse empresário multissensorial que é aí, um currículo desses, viajando aí, sempre mentorando, como é difícil aí. É a agenda, né, bater para a gente poder estar aqui. Mas se não fosse presencial, ia ser online. De um jeito ou de outro, eu ia conseguir conversar com você. A gente consegue dar um jeito, né, Carol? É isso. Com certeza. Especialmente, Eligan, quando a gente tem o propósito de capacitar, né, de levar conhecimento, de levar informação, que eu sei que é um dos seus pilares aí. Sim. Mas, né, eu tô aqui já batendo um papo com você, porque eu já te sigo nas redes sociais. Mas muita gente que está aqui comigo ainda não te conhece, né? Você está de visitar Poços de Caldas, de visitar negócios, e eu quero te conhecer mais, eu e nosso telespectador. Então, como é que você se tornou esse empresário multissetorial que você é e o mentor dos mentores, que você é poderoso? Conta pra gente. Tô chique, né, Carol? Muito. Primeiro, obrigado, é uma honra estar aqui, né? A recíproca é verdadeira, te acompanho, te admiro, e eu tenho um carinho muito especial por Poços de Caldas. Eu brinco que eu sou quase um poço caldense de coração, assim que a gente fala. É poço caldense de coração. De tanto que eu venho para cá. Eu tô aqui todos os meses, né? Boa. Mas, assim, primeiro eu quero deixar muito claro para todo mundo que está ouvindo a gente que o mais difícil
do que a gente vai conversar hoje é o meu nome. Que o Welligan é difícil, né, Carol? W-E... Falar não é difícil, mas quando você vê... Coloca na tela pra mim, por favor, Adriano, que a gente já vai aprender aqui. Aí, ó. Quando você olha assim, você fala, meu Deus, como é que eu falo? Mas aí o Welligan é simples assim, não é? Sai fácil, não faz? Sai fácil, olha Coisa aí, boa. gente. Sai fácil. É. Mas te chamando de Wellinho, que eu já vi também, né? Ah, é? Vamos lá, o Welligan. É um nome fácil. De quem é esse nome do seu pai? Não, do meu pai. Júnior? Tanto que maravilha. todas as vezes que eu me apresento como Welligan Júnior. Por quê? Porque para mim é uma honra muito grande carregar o nome do meu pai, é um legado. Eu brinco até com a minha esposa que o último filho que a gente tiver tem que se chamar Welligan Neto. Ou até assim, dando uma conotação de realeza, quem sabe um Welligan terceiro, né? Olha aí, gente. Não é como ele é planejado, tudo já está planejado. Tem que Mas pensar. eu imagino a honra do seu pai, né? De você sustentar esse nome com muito orgulho. Porque eu imagino, quando ele colocou esse nome com você, né? Ele imaginava, né? Toda essa carreira brilhante que você Eu brinco que o meu pai ele foi muito sábio e esperto. O que ele deve ter pensado? Bom, meu nome é Welligan, não é dos mais fáceis. Eu não vou carregar esse fardo sozinho, então eu vou botar o nome desse menino de Welligan Mas também. tem uma coisa muito boa aí, né? Quando a pessoa aprende seu nome, ela não esquece mais. Não, aí não fica esquece muito mais. marcado, né? Isso, é uma forma até de posicionamento de mercado, né? Totalmente, né? Já ia falar, é o brand aí, ó, a sua marca, Isso. né? A gente acaba olhando pra você e fala, sei quem é. Porque não é o nome comum da gente. Não, não é. E você... Mas você tem um sotaque. Eu tenho. Um sotaque delicioso. É Da onde que vem diferente, né? Esse sotaque? chiado. Eu sou manauara. Olha, Meu olha. pai, sou filho de manauara, minha mãe é manauara, meu pai é carioca. Nós já moramos no Rio por cerca de 9 anos. Minha irmã é paulista. Então a gente sempre se mudou muito em virtude do trabalho do meu pai. E você tocou num ponto que para mim é muito importante, você falou de família, né? Eu carrego o nome do meu pai, né? Obviamente. Família é a base da vida. Primeiro Deus, depois vem a família. Então eu sou filho do seu Welligan, filho da dona Lúcia. Sou marido da Ingrid, que está aqui com a gente. Tá nos nossos estúdios aqui. Tá nos bastidores. Belíssima nos Ela bastidores. né? Belíssima. Não, eu sou muito abençoado. Belíssima. Eu sou irmão do Marcelo, então minha família é muito importante para mim. E eu digo que eu fui abençoado e agraciado desde cedo com contato com o empreendedorismo. Como eu falei para você, eu morei no Rio de Janeiro. A gente na transição, eu saí de Manaus com 1 ano de idade, fui para São Paulo, morei 6 anos e em 94 nós mudamos para o Rio de Janeiro. E lá, na garagem de casa, eu comecei a vender pipa. Olha, empreendedor na veia mesmo. E aí era cedo. assim, foi meados ali da transição, né, para a implantação do Plano Real. Então, basicamente, eu comprava uma pipa aí a mais ou menos 25 centavos, vendia 50 centavos. Era já uma prática de mercado, de dobrar. Mesmo. E isso me ajudou muito. E muito é oriundo, eu costumo dizer que eu sou produto do meio. Né? Então, vi meus pais desde cedo, a gente já foi muito pobre, né? Graças a Deus a gente conseguiu ascender na vida, mas eu vi o quanto eles se empenhavam no trabalho. Meu pai é mecânico de formação e trabalhou na aviação por mais de 35 anos. E minha mãe, eu costumo dizer que ela é a melhor vendedora que eu já vi na vida. E aí já vem aqui um conceito que eu carrego e levo para todos os meus clientes, meus alunos, as pessoas que eu tenho contato, eu consigo agregar alguma coisa na vida, que eu digo que o vendedor, ele tem que ser muito bom em 2 coisas. Ó, já anota, vai. O quê? A primeira é relacionamento. Todo vendedor ele é bom de relacionamento e ser bom de relacionamento não é você ser interesseiro, é você querer sempre ajudar outra pessoa. E em segundo, ele tem que agregar valor, tanto com o produto como com o serviço que ele vende, ou até mesmo, de alguma maneira, uma ajuda que ele pode dar na vida da pessoa. Então, eu sempre vi minha mãe vendendo muito. Minha mãe sempre foi... E a minha mãe, assim, por incrível que pareça, ela é muito tímida, ela é mais introspectiva, uma excelente pessoa na dela, mas como vendedora, eu nunca vi nessa terra uma vendedora tão boa. Olha que maravilha. Então já está explicado de onde vem esse Já tem. DNA. E aí, depois de muito cedo, eu sempre gostei de matemática. Como a gente era muito pobre, como eu te contei, minha mãe me alfabetizou em casa. Então, com 3 anos, eu aprendi a ler e escrever. Nossa, super cedo. Foi. E aí, eles me deram eu sei que você é muito nova, então, de repente, você não lembra. Eu vou aceitar. Vou ficar quietinha. Mas eu recebi um brinquedo que era um ábaco. Que ele é um um instrumento de medição, você tem aquelas continhas. Que Eu bacana. sempre gostei de fazer muita conta. Minha mãe é muito boa em matemática. E aí, aos 15 anos de idade, eu comecei a dar aula de matemática e física. E aí, mais uma coisa que quem vai entrar no empreendedorismo, eu costumo dizer que empreender não é uma questão de si, é uma questão de quando. Que empreender é um vetor de desenvolvimento econômico, faz a gente conseguir chegar nos nossos sonhos. Então, quando você empreende,
você foca muito, eu criei um frame, né? E basicamente é uma forma de pensar que eu chamo de TPM, Carol. E aí todas as vezes A gente não vai esquecer mais, gente. não esquece, vai. né? Nunca. Fica na cabeça. E aí todas as vezes que eu tô no palco, que eu tô dando aula, né? Eu falo assim, gente, quem tem TPM? Aí as pessoas se olham assim, meio desconfiadas, né? Especialmente os rapazes, Isso, né? fala assim, Os pô, homens de negócios. dificilmente um homem levanta a mão. Eu falo assim, gente, eu tenho TPM. E aí TPM é um frame que eu chamo de talento, paixão e mercado. Muito bom. Então, quando você começa a empreender, você utiliza os talentos naturais que você tem, aqueles dons, aquelas predisposições naturais com que você nasce, das quais você é formado na sua infância. Certo. Você atrela isso às paixões que você tem e imprime isso num mercado competitivo o suficiente para que você consiga prosperar. E, obviamente, no mundo que a gente vive, uma das formas de prosperar, a gente está falando de dinheiro. Parece fácil você falando, Hélga, né? Parece que é fácil, é um prodígio, gente. Com 15 anos dando aula de matemática, né? Não à toa a gente vê aí todo o sucesso hoje da carreira. E mais bacana, você falou de ajudar pessoas e o quanto isso tem que ser genuíno. Eu Isso. acredito muito nisso, Hélga. Eu falo que quando você é genuíno, você é de verdade com uma pessoa, a vida te devolve, né? Sim, com a vida toda vai certeza. te devolver. E todo mundo às vezes fala, mas eu não tenho nada para ensinar. Todo mundo tem, né? Eu costumo Todo dizer mundo que tem. a gente não é tão inteligente ao passo que não possa aprender alguma coisa e não tão burro, né, que não possa ensinar. Exatamente. E aí isso é um clichê, né, Carol? E aí eu Mas aprendi... é a mais pura verdade, não é Sim, isso? mas eu aprendi algo, tem uma pessoa que eu admiro muito, o nome dele é Bruno Perini. O Bruno é o Perini. Lorde dos Investimentos. Verdade. E o Bruno diz que clichês são clichês porque eles são verdade. Verdade. Então tá aí um clichê que eu honestamente acredito muito. Eu acredito E na minha muito visão, nisso faz todo também. sentido. Você terminou falando, né, sobre a TPM, né? Aham. Que é a sua fórmula para ensinar as pessoas, né, para a gente poder empreender. Parece que é fácil, Hélga. E você lida com tantos empresários, né, e eu imagino essa experiência, essa dificuldade de entendimento, de mostrar um caminho seguro. E eu quero partir daí. Você tem um conceito, né, que é business de educação, achei isso muito interessante, Isso. né? E isso é a sua forma de abordagem. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, que eu achei super interessante, né? Como é que esse seu conceito informa o que você aborda? Eu costumo dizer que eu não sou fã de frases de efeito. Eu sou fã de frases que geram efeito. Sim. Então, eu costumo dizer que todo business é um business de educação porque a gente consegue imprimir nas outras pessoas e educá-las e ensiná-las aquilo que a gente tem experiência e conhecimento. E aí muitas das pessoas podem pensar assim, poxa, Elinha, mas hoje conhecimento ele é uma forma de commodity. Você entra na internet, com o advento da inteligência artificial, você entra no ChatGPT e você consegue ter acesso a muitas das coisas. Só que a maneira como você faz, ela é única. Então, por exemplo, a maneira como você se comunica, Carol, é única. Então, isso pode ser passado à frente e eu sou muito fã de coisas simples. Eu costumo dizer que as coisas simples da vida são aquelas que são mais prazerosas e quando você facilita, simplifica, fica fácil para a gente poder passar o conhecimento à frente. Então, imagina o seguinte, você é uma excelente comunicadora. Eu sei que você tem diversos alunos e mentorados. Você consegue ensinar para as pessoas uma forma de comunicação clara, assertiva, que tenha resultado, que gere impacto. E com isso você consegue também gerar uma prosperidade pessoal, não somente de negócio. Porque pensa comigo, muitas das vezes as pessoas não dão um próximo passo, não abrem um negócio, não vivem a vida dos sonhos delas por falta de coragem. E saber se comunicar é uma forma de encorajar outra pessoa muito genuína. Por quê? Porque muita gente tem medo de falar em público. Certa vez eu vi uma pesquisa. A grande maioria das pessoas. A grande maioria. Eu vi ainda é uma dor muito grande no mercado, né? Eu vi uma pesquisa, Carol, que dizia que falar em público, para muita gente, é mais amedrontador do que morrer. Olha isso, gente. Eu achei isso surreal. Não, demais, né? Fez uma coisa dessa. Isso. E aí, por isso que eu defendo muito essa ideia de que todo business é um business de educação. Por exemplo, a gente tem um amigo em comum, que é o Otávio Ribeiro, do Grupo Ribeiro. Querido, a gente vai falar já dos empreendimentos dele aqui. Melhor do que ninguém você para atestar sobre isso. E o Otávio, ele tem uma capacidade de execução muito grande. E acaba que por ele ter essa capacidade de execução, ele consegue passar à frente. Ele consegue ensinar para o time dele, ele consegue ensinar para os sócios dele. E com isso ele tem um impacto muito grande. Então, por isso que eu defendo fortemente que todo business é um business de educação.
Porque no Muito final do bacana essa sua dia, abordagem. a educação, além de transformar, ela é um business de margens muito atrativas. E como é que você vê essa interseção de criatividade e de lucratividade nos negócios modernos de hoje? Tem um conceito que é o conceito de fruta baixa, que é algo bem simples. Imagina que aqui na nossa frente a gente tem uma árvore, Certo. né? Digamos que é uma macieira. E aí aqui, Carol, na altura dos meus olhos eu tenho uma maçã. E 2 metros acima eu tenho uma outra maçã. Então, para eu pegar essa maçã que está à altura dos meus olhos, fica mais fácil. Já para eu pegar a outra, eu tenho que imprimir mais esforço. Só que no final do dia, ambas são maçãs. Então, o conceito de fruta baixa é aquele onde você consegue ter maior resultado com menor esforço. Então, é por isso que todas as vezes que eu digo para a gente focar nos talentos que a gente tem, é porque você já nasce com predisposições naturais para fazer algumas coisas. Então, na hora que você tem, e aí nós, principalmente que somos criativos e comunicativos, a mente funciona o tempo todo, né, Carol? Não para, não desliga. Não desliga. E aí, na hora que você tem diversas ideias, eu costumo dizer que o papel aceita tudo. Papel e planilha de Excel, você consegue simular o que você quiser. Porém, quando você utiliza o conceito de fruta baixa, você consegue elencar suas prioridades dentro daquelas ideias que você teve. Então, basicamente, tem uma ferramenta, é bom que o pessoal de casa, eu sei que está anotando. É muito interessante o que você falou para quem costuma anotar as ideias, né? É. A gente olhar para aquilo que realmente tem um potencial, né? Isso, porque não assim... gastar energia naquilo que não tem, que Com acredito certeza. que muita gente faça isso. Bastante. Já fiz, acredito que você já tenha feito Já, também. já. E a gente aprende, né? Entendendo o que realmente Você funciona. foi né? cirúrgica nesse apontamento, porque é o seguinte, quando a gente vê um empreendedor de sucesso, a gente costuma ver palco. A gente não vê Sempre, né? bastidor. Só que a verdade é que a gente errou muito mais do que acertou. Só que na hora de acertar, o empreendedor, quando ele tem sucesso, ele acerta grande. E isso vai muito direcionado àquilo que ele faz como talento. Então, por exemplo, digamos que eu particularmente, eu gosto muito de falar, né? Mas eu gosto muito de ouvir também. Então, isso é quase que uma dicotomia. Eu utilizo isso nos negócios. Por quê? Vou contar um segredo aqui. Posso contar um segredo? Deve, Posso? deve. Todo mundo acha que empreendedor cria produto, cria serviço. Mas, na verdade, a gente não cria nada. Quem cria isso é o cliente. E aí eu costumo dizer para todos os meus alunos que eu aprendi uma técnica, Carol, que ela é milenar. Você pode compartilhar? Posso compartilhar? Por favor. É uma Vocês estão anotando, né, gente? eu costumo dizer que é uma técnica milenar, muito assertiva, que dá muito resultado, que é a técnica de você fazer perguntas. Então, muitas das vezes, quando a gente quer criar um produto, quer criar um serviço, o caminho mais assertivo é você perguntar para o seu cliente. Perguntar como você pode ajudá-lo, o que está faltando, se tem algo que na visão dele agregaria valor. E com isso, você coleta essa ideia e você consegue lapidá-la para entregar aquilo que ele quer. Porque no final do dia, cliente, eu costumo dizer que a gente tem 2 tipos de cliente, né? É o cliente externo, que é aquele que compra da gente, Certo. e um que é de extrema importância também, que é o cliente interno, que é aquele que compra a gente, compra a nossa ideia, compra o nosso sonho, que é o nosso time, a nossa equipe, nossos colaboradores. Então, a técnica milenar de fazer perguntas vai ajudar todo e qualquer empreendedor a poder ser mais assertivo na hora da tomada de decisão. Olha, gente, super interessante aqui. O Helena falou coisas para mim que fazem muito sentido, inclusive assim, me norteiam em muitas coisas. Primeiro que o simples convence, né? Essa é uma muito. frase que eu gosto muito, né? Às vezes a gente fica aí procurando ter ideias mirabolantes, é simplesmente você olhar para o seu produto e pensar de que maneira eu posso entregar isso diferente das outras pessoas. Isso, Não é exatamente. Está simples, está na sua frente. E você muitas vezes fica só olhando a grama do vizinho, né? E ao invés de olhar para o seu produto. E o outro encontro vai no que você acabou de falar, né? Da gente perguntar. Isso. O mundo hoje anda muito repetitivo, né? Cópia, né? Todo mundo fazendo cópia de outros produtos, olhando para os grandes players do mercado e querendo ser uma réplica. E aí você não olha para o seu quintal, para a comunidade que está lá e que precisa de você. Então atende a comunidade primeiro, Isso. né? Isso em vez de você. Claro que a gente se inspira, né? Inspirar pelas suas pessoas, acho que elas norteiam a nossa vida sem dúvida. Mas não queira ser o que ela é, o lugar dela já está lá, você vai ser uma outra pessoa, tão bom quanto aquela que está lá. Isso. Eu vejo as pessoas muito copiando hoje, tentando copiar. São cópias, são réplicas, né? Eu costumo dizer que assim, para você crescer, você tem que estar com pessoas melhores do que você. Sem dúvida. E todo mundo é melhor do que a gente em alguma coisa. E certa vez eu costumo assistir podcasts,
você aprende muito, é uma forma muito leve, muito gostosa de aprender. Posso contar o segredo? Você queria Claro. contar? Eu escuto podcast fazendo faxina. Coisa boa, É maravilhoso. A louça da cozinha, assim, ó. Quanto maior a louça, mais tempo para eu ver. De verdade, eu tô lá no podcast. E você angaria conhecimento, né? Maravilha. E a louça fica limpa, lavada, Isso. a cozinha arrumada, gente, viu? Façam, viu? Isso é libertador, vocês não sabem. Terminou a louça, você tá cheio de conhecimento. E aí, Vai, Carol, eu vi 2 grandes players de mercado dizendo que o que fez eles chegarem ao sucesso foi um fator chamado autenticidade. E você não consegue ser autêntico copiando outras pessoas. Você pode ter referências, mas aí quando você imprime o seu toque, o seu jeito... O seu temperinho, né? Exato. Aquilo que só você tem, não é? Exato, é único. Então, essa é até uma forma, e aí tem um outro aprendizado aqui que eu angariei ao longo da vida, que para a gente se posicionar no mercado, você tem 3 formas de fazer isso. A primeira delas é preço. E aí, Carol, isso é uma briga brutal, porque sempre vai ter alguém disposto a cobrar menos do que você. Então, não é um caminho que, na minha visão, é atrativo. A segunda é custo-benefício, aquilo que você pode entregar com custo-benefício atrativo para o seu cliente. Mas eu costumo dizer que a terceira é a que ganhou meu coração, que é a diferenciação, que é exatamente aquilo que você falou, quando você foca em ser autêntico, em ser você. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é de um empreendedor que é uma das minhas referências, que é o Rony Mesler, fundador da Reserva, que ele diz que você seja sempre você, mas nem sempre o mesmo. Excelente, é verdade. Então, eu imagino que... Sabe quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, a pessoa fala assim, nossa, Carol, como você está diferente. Eu vejo que isso é um dos melhores elogios que a gente pode receber. Muito bom, né? Porque, é verdade. imagina, passam-se anos, você evolui, aprende, poxa, investiu em você, que também é um dos melhores investimentos que você pode fazer na vida. Eu costumo dizer que é o melhor investimento que você pode fazer na vida, mas é contraintuitivo que eu digo para todo mundo que o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi casar com a minha esposa. Então, eu sou o segundo melhor investimento. Vamos lá, você é o segundo, ela é o primeiro, mas ela agrega com você, né? Demais. Vocês constroem juntos, muito. Né? E aí, seguindo nessa linha, você consegue crescer de uma maneira autêntica, né? Sendo você. Então, acredito fortemente que o empreendedor, e aí, assim, de uma maneira muito simples, eu gosto de simplificar as coisas, empreender, Carol, nada mais é do que você resolver um problema para alguém, provendo uma solução que você tem capacidade de entrega. Então, foca naquilo que você é muito bom, melhor do que a maioria, e tenho toda certeza que isso é um caminho muito factível para o sucesso. E foca na autenticidade. Ah, muito. Aquilo que você muito. tem de diferente. Às vezes você fica tentando se adaptar ao mercado, ser igual a todo mundo, e o que é diferente é o que está na tua frente, você está deixando essa oportunidade passar. Gente, recentemente aí São Paulo proibiu, né, essa é uma notícia de agora, o uso de aplicativos nas escolas estaduais. TikTok, Instagram, Roblox, Twitch e vários outros. Por que eu estou te falando isso? Porque isso respingou aqui em Poços de Caldas, que foi um pouco mais drásticas e acabou de proibir o uso de celular. Então eu trouxe essa matéria para você e na volta eu vou comentar isso aqui com o Wellington também. Neste colégio municipal em Poços de Caldas, na zona sul da cidade, o uso de celular está proibido, após comum acordo entre a direção e os pais e responsáveis dos alunos. Pais, famílias e professores decidiram que na Escola Caique não seria mais permitido o uso do celular. Iniciamos 2023 com essa restrição radical. Aqui nós não temos esse recolhimento de aparelho. Os alunos e os pais, todas as famílias já sabem. Se o aluno for pego utilizando esse aparelho dentro do espaço escolar, esse celular é recolhido, guardado no cofre da escola e o responsável pode vir tirar. Sem celular, os estudantes conversam mais, brincam e a maioria aprova a restrição, porque reconhece a necessidade de se afastar um pouco dos aparelhos. É muito bom para poder prestar mais atenção na aula, parar de ficar mexendo no celular, poder conversar mais com os professores, alunos, poder prestar mais atenção. Eu acho bem legal, porque aí a gente fica um pouco longe do celular, né? Que é até bom ficar um pouco longe do celular, que quando a gente tá em casa a gente só fica no celular, não faz nada. E aí quando a gente volta pra escola, eu acho que foi legal ficar no celular. Eu achei muito bom, porque as pessoas podem se concentrar mais
E também tem muitos alunos que já tem um bicho em casa, que não cai para brincar e tal. Então na escola eu acho que é importante a gente ficar com o celular pelo menos nessa hora para poder concentrar um pouco nos estudos. As brincadeiras entre os alunos estão sendo cada vez mais incentivadas na unidade de ensino. Na escola nós temos um espaço maravilhoso, né, onde eles podem brincar, jogar bola, praticar esportes e conversar e interagir entre eles. Temos também aqui, nós temos na escola mesa de pebolim, ping-pong, a quadra que eles utilizam demais para jogar basquete, futebol, vôlei. Então tudo isso faz com que eles esqueçam um pouco desse aparelho para que possam interagir entre eles de uma forma mais amigável, de uma forma mais amistosa. Tal medida se dá pelo comprometimento do aprendizado e das relações interpessoais devido ao vício nas redes sociais e o uso inadequado dos aparelhos. Cada escola da rede municipal de ensino pode criar regras envolvendo o uso de celulares, segundo a Secretaria de Educação. O telefone celular, ele pode ser um instrumento pedagógico. Se ele for usado para uma pesquisa de geografia, de história, de ciências, se ele for usado para conferir operações, se estão corretas, o próprio aluno conferir, para o dicionário. Agora, ele é prejudicial, extremamente prejudicial, quando o aluno fica debaixo da carteira, no Google, no TikTok, né, no YouTube, olhando o celular e deixando de prestar atenção na aula. Em algumas escolas particulares da cidade também existem regras. Os aparelhos celulares devem ficar desligados. Eles são colocados em uma caixa ou mantidos nas mochilas. Cada sala tem seu local de armazenamento. O uso pode ser liberado no intervalo ou então apenas no final da aula. Bom, a minha pergunta aqui para você, Aurélia, São Paulo proibiu o uso de aplicativos, Poços vem com essa, tirando aí, né, os celulares para incentivar aprendizado, relações interpessoais. Eu queria que você trouxesse para a gente a sua leitura desse momento que a gente tem vivido da juventude, que serão os futuros empresários e empreendedores, né? Olhando para esse momento, a geração milênio, a geração X, o que você enxerga? Te falei que o mais importante na minha vida é Deus, vem em primeiro lugar. Sem dúvida. E tem um versículo bíblico que diz o seguinte: tudo pode, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então tem muitas práticas que são cometidas hoje que as pessoas acham normal, acham comum, mas não necessariamente vão edificar, vão ajudar. Então a gente tem uma geração que é extremamente talentosa. Com o advento da tecnologia, da internet, eles nascem literalmente nativos, né? Com um telefone, digitais, com um tablet na mão, mas tudo na vida tem um lado positivo e negativo. Então eu lembro que quando eu era mais novo, eu tenho memórias ainda de estar com os meus amigos, de aprender com eles, de ter relações. Eu tenho amizade, por exemplo, um dos meus padrinhos de casamento, eu conheço ele há quase 30 anos. Olha isso, que maravilha. É muito tempo. E é uma amizade de longa data. Isso edifica. São as memórias afetivas, muito. né? Então, muitas das vezes, né, você tem lá na rede social, e a gente se importa muito com o número. E alguns números, eles maqueiam a realidade. Totalmente. Você tem lá, sei lá, 10 mil seguidores, dos quais, quando você precisa de alguma coisa, você não tem para quem ligar. E aí o uso da ferramenta, que é o telefone, é a internet, muitas das vezes é utilizado de maneira leviana. Então, imagina, você está formando a próxima geração, os próximos empreendedores de sucesso, que quando eles chegarem no nosso nível de idade, de experiência, de maturidade, possivelmente eles serão melhores que a gente. Só que eles não tiveram algo muito especial que a gente teve quando era mais novo, que é o contato humano, que é o aprendizado, e aí vai mais um aprendizado que eu tive ao longo da vida. Você tem uma forma de aprendizado técnico, que é aquele conhecimento que você adquire por meio de leitura, de aprendizado. E aqui eu vou até olhar para a câmera, Carol, para deixar um recado. Fale, o segundo, na minha visão, é o mais importante, que é o conhecimento tácito. E o tácito vem das relações, de você acompanhar.
de você vivenciar, de você ver. E aí tem mais um aprendizado, posso compartilhar também? Deve, por favor. Estou adorando te ouvir. Tem uma forma de você pensar e um modelo mental que você pode aplicar na sua vida. Isso é chamado de processo de manifestação, onde os seus pensamentos eles vão gerar sentimentos, que vão gerar ações que culminam num resultado. E aí você pode pensar, poxa, Wellington, mas de onde vêm os meus pensamentos? Ele vem de uma programação mental, isso é científico. E essa programação mental, ela depende de 3 fatores. É o que você vê, o que você escuta e o que você vivencia. E a sua forma de pensar, o seu modelo mental, ele é pautado muito no que acontece quando você é novo, na sua juventude. Então, basicamente, isso vem de quem nos criou, nossos pais, tios, a família, de um ponto de vista geral, e também das relações interpessoais que a gente teve. Então, muitas das vezes, por exemplo, você já ouviu aquela história de que muita gente acha que a pessoa que é rica, ela é rica porque ela trapaceou, porque ela fez alguma coisa errada? É o que a gente mais escuta, né? Eu costumo dizer que isso é uma mentalidade pobre. O Brasil, infelizmente, tem essa mentalidade de não poder falar de dinheiro, né? De ter receio de falar que dinheiro. Parece que se a pessoa feio, fala né? que tem dinheiro, que ela é rica, que ela é bem-sucedida, é falta de educação. Ela está, né, diminuindo a outra pessoa, né? E isso lá fora é um hábito absolutamente comum, né? As pessoas falam sobre isso naturalmente. Exato. E muitas das vezes essa forma de pensar, ela é oriunda do que você escutou quando era novo. Porque pensa o seguinte, imagina que você tem alguma pessoa que te criou, ela fica dizendo, o rico é desonesto, o rico é pilantra, o rico fez uma coisa de errado. Você cresce ouvindo isso. Então, isso está sendo nutrido no seu cérebro. E, recentemente, Carol, eu estava dando aula e eu descobri, né, graças inclusive à minha esposa, que ela leu isso num livro e aí eu sou extremamente curioso, fui enveredar por pesquisar. No início da década de 90, na Universidade de Parma, na Itália, um cientista descobriu os neurônios espelho. Então, é um neurônio que tem no nosso cérebro, que ele é responsável por reproduzir padrões, comportamentos, hábitos e cultura. E como isso acontece? Anos depois, um outro cientista também italiano, vale até a gente uma viagem para a Itália para poder entender melhor sobre isso, mas ele estava fazendo uma pesquisa, né, e estava fazendo uma experiência com macacos. Ele percebeu que todas as vezes que ele entrava no laboratório comendo, as ondas neurais dos macacos mudavam. E aí ele achou aquilo interessante e começou a entrar comendo. E aí, quando ele descobriu, né, a pesquisa dos neurônios espelho, desse italiano, ele viu que o neurônio espelho ele é ativado todas as vezes que a gente vê algo do nosso interesse. Então, eu vejo algo do meu interesse, isso ativa o meu neurônio espelho, ele manda um comando para o meu cérebro que vai reproduzir aquilo que eu estou vendo e está me gerando interesse. Então, pensa que, se eu tiver bons hábitos, ouvir boas coisas, eu vou reproduzir coisas boas. Então, nesse sentido, esse modelo de pensar que vai te gerar o resultado lá na ponta, ele é oriundo muito daquilo que você tem como vivência. Então, muitas das vezes, e atrelando isso, fechando o ciclo da ideia com essa notícia que você trouxe agora, muitas das vezes a gente perde a oportunidade de aprender de maneira tácita com outras pessoas, porque a gente, ao invés de olhar para frente e para cima, que eu costumo dizer que é para onde o empreendedor tem que olhar, a gente está olhando para baixo. Para uma tela pequenininha, quando tem um mundo inteiro à nossa frente, a gente pode olhar com outros olhos. E acho que isso aí vai, casar totalmente com o nosso próximo tópico, que é networking. Mas eu vou fazer isso depois do intervalo. E eu tenho que uma pauta que todo mundo tem muito interesse, né? Como fazer, como começar, né? O que falar, como é que começa aí o network entre empresários, entre pessoas, especialmente aquelas pessoas que você tem interesse em conhecer. Então, fica aí, a gente já volta. No GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, as paredes não abrigam simplesmente salas de exames ou consultórios. Elas abraçam uma nova visão, uma estrutura onde cada detalhe foi minuciosamente planejado para oferecer conforto, luxo e cuidados excepcionais.
GR Day Clinic, Rua Paraíba, 672. GR Vivare, Jardim dos Estados. O tempo está passando muito depressa. Estou quase assim pedindo mais uma horinha para aproveitar aqui. Eu topo. Tanto conhecimento que eu já estou recebendo aqui o Eligan Júnior, que é um empresário multissetorial. A gente está falando assim muito sobre negócios, sobre escalar negócio. No primeiro bloco a gente conheceu um pouquinho do Eligan e toda a visão, né, de mundo que ele tem. E agora eu deixei aí vocês no segundo bloco aquele gostinho, né, de network, porque esta é uma pessoa que faz network a cada passo que ele dá. Mas não começou, não foi sempre assim, não é, Eligan? É uma construção. Isso. Eu falo que hoje as pessoas, a gente está vivendo nesse mundo, gente, como ele mesmo comentou, né? A cabeça baixada o tempo inteiro, aqui, celular na mão, e muitas vezes a oportunidade passa do nosso lado e a gente perde. E não vai ser apertando um botão, como você aperta aí, para acionar buscadores, que você vai fazer o seu network. Acredito que depois que existe o contato, as redes sociais até são muito bem-vindas, mas tem que existir esse contato. Então vamos lá. Que estratégias aí específicas você pode recomendar para a gente dar um passo para começar a trabalhar network? Primeiro, ser de verdade. Eu gosto muito disso. Não seja quem você não é. Não faz sentido. Uma hora a máscara cai e aí você não consegue ter uma relação genuína. Porque network é muito sobre você agregar na vida da outra pessoa, sem ter uma agenda escusa, diferente, querer ter algum tipo de interesse do qual só você vai ser prevalecido. Né? E é relacionamento. E eu costumo dizer que todo relacionamento, para ele ser de longo prazo, para ele ser bem sucedido, ele tem que ser uma via de mão dupla, Carol. Da mesma forma que você vai, você tem que voltar também. Então, fazer networking, eu costumo dizer que networking é muito mais valioso que dinheiro. Isso é sério, gente. Networking vale muito mais do que dinheiro. E, além disso, você consegue ter benefícios não somente nos negócios, na vida profissional, mas também na vida pessoal. Por exemplo, Otávio, aqui do Grupo Ribeiro. Otávio é meu amigo de a gente frequentar a casa um do outro, e tudo veio por meio de um grupo, do Mastermind, que a gente faz parte, um grupo de empreendedores que estão ali por um objetivo em comum, que é o crescimento. E eu costumo dizer que ninguém faz coisas grandiosas sozinho, né? Então, para fazer algo grande, você precisa de ajuda, você precisa de outras pessoas melhores do que você, e na construção de um networking sólido, concreto, factível, que vai te ajudar, você precisa ser genuinamente interessante. Você não tem que fazer algo pensando em benefício próprio, e sim num bem comum, é mútuo, como eu falei, né, a via de mão dupla, e isso vai conseguir abrir portas para você que possivelmente sozinho você não conseguiria. Sendo. E para quem quer começar? Uma dica aí para um pequeno empreendedor, um pequeno empresário, né? O que você acha que é interessante ele frequentar para ele começar a ter essa visão macro? Primeiro é você buscar os seus pares, né? Então, empreendedor, busque outros empreendedores. Eu costumo dizer que as pessoas têm a visão de que empreender é muito solitário. Só que isso só é solitário se você não tiver do seu lado as pessoas certas. Por exemplo, eu sou de Manaus, nasci em Manaus, não fui criado lá, voltei para Manaus com 16 anos e pouco mais ou menos 1 ano e meio eu mudei para São Paulo, eu moro em Alphaville, em Barueri, e tudo porque eu me sentia preso, eu me sentia sozinho. Eu tenho excelentes amigos, dos quais eu amo demais, porém faltava alguma coisa. Faltava eu estar do lado
dos pares de pessoas que tinham como objetivo de vida, como propósito, esse crescimento. Eu costumo dizer que meu propósito é encorajar, transformar, impulsionar pessoas e negócios todos os dias. E faltava. E eu encontrei isso num mastermind, num grupo de empreendedores que também precisavam e queriam estar com pessoas assim. Então, primeiro, e não só para fazer networking, mas até para você conhecer uma pessoa, ter uma amizade, a melhor forma, Carol, é a gente se expor. Num primeiro momento pode parecer difícil, mas cai naquilo que a gente falou, né? Da dificuldade, né? Exato, De falar em público, de aparecer, né? Mas muitas das vezes, assim, as pessoas elas têm os mesmos receios, os mesmos medos. Sim. Então, quando você dá um primeiro passo, isso vai te ajudar. Então, muitas das vezes é você falar de você de uma maneira simples, falar o seu nome, ser agradável, gentil. Tem uma das coisas, Carol, que abre portas assim de uma maneira muito simples, que é um sorriso. Nossa, tá aí, gente. Já falou tudo agora. Dá um sorriso para a pessoa, seja obrigado, educado. Né, por gentileza, Bom dia, dá por licença. gentileza. Gente, é a base da educação das nossas vidas, não é? E as pessoas acham que tudo tem muito mistério, mas não tem, é simples, o simples funciona. Eu tenho um hobby que eu gosto muito de cozinhar. E aí, quando a gente cozinha, né, Carol, a gente gosta de programas de culinária. É verdade. E aí eu assisti um programa que tinha um chefe famoso, um chefe estrelado, e aí ele dizia o seguinte, o nome deles é Alex Atala. Era um programa onde tinham que reproduzir um prato dele, muito rebuscado, muito bonito, cheio de processos. E aí perguntaram assim, Atala, você acha muito difícil reproduzir o seu prato? Ele falou, não. O mais difícil é fazer um bom arroz e feijão todo santo dia. Olha isso, gente, essa lição, uau! Então, muitas das vezes não, sempre. É o básico bem feito. O básico bem feito funciona. E para networking é isso, é o básico bem feito. Seja educado, genuíno, autêntico. Trazendo um pouquinho aqui para sua visita a Poços de Caldas, né? Você citou aí o Otávio Ribeiro, amigo aqui que a gente tem em comum, que é CEO do Grupo Ribeiro. E aproveitando toda a sua expertise aí, como é que você avalia hoje, se é que eu posso te fazer essa pergunta, claro, né? à vontade. Como é que você avalia hoje o nosso cenário? Eu já sei que você está um Poços de Caldas de coração, tá? Já ficou me falando aqui de Poços de Caldas. Você sabe quando acontece, né? O que acontece quando a pessoa começa a fazer isso, né? Já tá vindo morar pra cá, viu? Quem sabe? Esse bichinho me mordeu há 35 anos atrás. Mas eu quero te perguntar sobre o nosso cenário aqui, aproveitando a sua expertise, como é que você vê esse cenário empreendedor de Poços? Eu costumo dizer que eu sou suspeito para falar, por quê? Uma vez eu virei para o Otávio e falei assim, Otávio, o que tem na água de vocês? Deve ter alguma coisa diferente. Por quê? Carol, juro, eu ainda não conheci alguém em Poços que não seja próspero. E eu não estou falando só de prosperidade financeira, estou falando de prosperidade pessoal, bons relacionamentos, uma excelente família, bom de coração, verdadeiro. Eu nunca fui num local com uma comida ruim, do mais simples ao mais tradicional. E a cidade é extremamente bem cuidada, limpa, organizada, bonita. Eu passo pelas pessoas, né? A matriz do Grupo Ribeiro fica ali na Avenida Paraíba. Verdade. Então a gente anda ali até para o hospital, todo mundo te dá bom dia, tá com um sorriso no rosto. É mineiro, né, gente? É mineiro, né? Mineiro, né? A gente tem uns trem assim dentro da gente, né? E aí isso chamou muito a minha atenção. Que bom que você é bem recebido em Poços. Muito. Isso chamou a minha atenção. Eu falei, gente... eu sou engenheiro de formação, costumo dizer que sou empreendedor de vocação, mas a minha formação é engenharia elétrica, e o engenheiro, ele gosta de padrões e processos. Então, comecei a analisar os padrões de Poços de Caldas, e eu vi que trazendo o cenário de Poços, que faz todo sentido, isso é uma das coisas pelas quais Poços é uma cidade muito próspera, é porque vocês fazem de uma maneira genuína. Vocês não fazem de qualquer jeito. Vocês fazem de maneira intencional. E ter intencionalidade nas ações gera um resultado diferente. E aí, falando de mercado, né, inclusive, eu tenho uma novidade depois para contar para você também de coisas que vão acontecer aqui em quando Poços. alguém traz uma novidade para a gente. Que maravilha. Costumo dizer que o Poços Caldense ele faz do limão uma limonada. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Grupo Ribeiro. O Otávio é meu amigo de mastermind, e aí o Otávio estava com uma dificuldade de contratar um profissional específico. Você não tinha ele numa prateleira de mercado. E aí o Otávio me ligou e falou assim, Eligan, eu estou com dificuldade de formar esse profissional que era o auxiliar de laboratório. E eu não estou encontrando. E ele falou assim, eu quero treinar esse profissional
de uma maneira que eu consiga tê-lo aqui de uma maneira efetiva dentro do Grupo Ribeiro. E aí foi quando a gente teve a ideia, eu falei, Otávio, se a gente vai formar para dentro, por que a gente não forma para fora também? E aí que nasce o GR Educação, que é o braço educacional do Grupo Ribeiro, onde você forma auxiliar de laboratório, tem curso de finanças, atendimento em saúde. Então você pegou ali, e eu costumo dizer que o empreendedor é isso, né? E enquanto tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Exatamente. Então, ao invés do Otávio focar em algo negativo, a gente olhou o outro lado da moeda. Então, a gente transformou de uma dor num braço aqui educacional, que é uma nova fonte de receita para dentro do Grupo Ribeiro, expressiva, que funciona, já tem diversas turmas. Então, dentro do cenário de Poços, e aí entra o frame de TPM de novo. Poços é uma cidade turística, extremamente promissora, vocês têm um sistema educacional e de saúde que funciona muito bem, então por que não utilizar isso a favor de Poços? Então eu vejo que no mercado de Poços tem grandes empreendedores, uma geração muito nova, ali na casa entre os 30, 40 anos, 45 anos, dos quais estão fazendo um movimento de mercado, focando, ao invés de irem para grandes centros onde a cultura é diferente, a logística é diferente. Concorrência é muito maior. Os esforços, qualidade de vida, né? Qualidade de vida é diferente, né? É uma loucura. Você consegue pegar aquilo que você é muito bom e imprimir dentro de uma sociedade, uma cultura que você conhece. Você conhece Poços de Caldas. Você conhece a cultura. Você conhece a população. Então, por que não fomentar ações, analogamente ao que o Otávio vem fazendo no Grupo Ribeiro, de crescimento onde você cresceu? Então, se você teve... Transformar a sua comunidade. Exato. Então, assim, o Otávio tem unidades aqui, tem unidade em Botelhos, tem outras surgindo, né, nas adjacências de Poços de Caldas. A gente tem um estudo onde, assim, o raio, né, de 100 quilômetros, a gente tem mais ou menos 500 mil habitantes, dos quais você pode, com aquilo que você é muito bom, gerar transformação, ajudar essas pessoas e ter prosperidade lá na ponta. Então eu vejo que Poços está num caminho de desenvolvimento, né? Então assim, o desenvolvimento de Poços é algo que me chama a atenção como empreendedor, como investidor, como empresário, porque vocês têm diversas potencialidades das quais podem ser exploradas. Muitas das vezes a gente só não sabe o como. Então você respondeu parte da minha pergunta, que é identificar e capitalizar essas oportunidades que o mercado Exato. E aí o empreendedor, assim, vou contar um outro segredo, tá, Carol? Tá contando, a gente tende, gente. Tem a novidade ainda, não esqueci não, tá anotei aqui a novidade. O empreendedor, ele tende a ser centralizador. E sendo centralizador, todas as vezes que a gente tem um problema, o que vem à cabeça, Carol? Poxa, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Ou como eu vou lidar para resolver esse problema? Mas a gente esquece de fazer uma pergunta muito assertiva, que é: quem pode me ajudar? Então, muitas das vezes o que a gente precisa é o quem. É uma pessoa com mais experiência, mais maturidade, que tem uma ótica diferente, uma visão de fora e consegue tirar aquela venda que você está. Porque eu costumo dizer que todo negócio tem pontos cegos. Sim. E aí, a partir do momento que a gente enxerga esses pontos cegos, a gente cresce. Então, o empreendedor daqui de Poços, com uma pessoa, né, que possa ajudá-la, mentorá-la, orientá-la, vai conseguir dar esse próximo passo. E aqui é uma região muito próspera, muito rica. Eu vou acrescentar humildade aí, né? Vou ter assim, a pequenez de acrescentar a humildade. Por quê? Muitas vezes você precisa entender que você precisa de uma ajuda. Exato. E às vezes é essa humildade que vai trazer ainda mais prosperidade para você. Porque a pessoa fica achando que ela não precisa de ninguém. Isso. Não é? E tá lá patinando, sendo que poderia estar prosperando muito mais. Então, ter a humildade, você citou do Otávio, ele para mim é um exemplo disso. Nossa, demais. Ele é um exemplo de humildade, ele é um exemplo de gestor, de pessoa que sabe dizer preciso de ajuda e vai buscar pessoas, assim como o Eligan, né? Assim como todo o suporte que ele tem dentro do Mastermind, de pessoas que podem ajudá-lo a construir muito mais, a prosperar muito mais. Para mim, você foi cirúrgica nesse apontamento pelo seguinte: falei que eu mudei recentemente para Alphaville, Barueri. Verdade. É uma terra muito próspera. E aí você acaba conhecendo e tendo contato com alguns bilionários. E aí, a minha cabeça de engenheiro, né, de formar padrões, eu comecei a entender que a maior parte dos bilionários, eles tinham 3 características em comum. Uma era a humildade, a outra era a simplicidade e a terceira era um aprendizado contínuo.
E aí, quando você fala do Otávio, por exemplo, todas as vezes que eu falo para o Otávio, eu falo assim, Otávio, biblicamente falando, a Bíblia diz que o generoso prosperará. E o Otávio é uma pessoa muito generosa. Demais. Então é por isso que ele é próspero. E se você for buscar esses padrões dentro de pessoas muito bem-sucedidas, tanto profissionalmente como pessoalmente, você vai encontrar que a humildade é um traço que está presente em todas elas. Então, assim, para mim foi cirúrgico o seu apontamento, porque, de fato, você precisa ter humildade para dizer assim, ó, eu não sei. E a gente, Carol, foi ensinado que falar não sei é errado. Fica fingindo, né, mascarando aí algo que o único que não vai se beneficiar é você mesmo. Exato, né, gente? exato. Como é bonito a gente falar não sei. Acho que aquela pessoa pode me ajudar, não é isso? É verdade. Aí vou fazer um network, né? Isso. E vou buscar o caminho para conversar com ela. E se você tem um network, alguém pode te ajudar a fazer isso. Gente, vou fazer um giro de notícia aqui para deixar você bem informado. Vou para o intervalo e volto, porque já estou curiosa de ter uma novidade. Parei tudo, agora só quero saber da novidade. A gente volta já. Bolsonaro é alvo de operação e Polícia Federal dá 24 horas para que ele entregue passaporte. Polícia Federal cumpre 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão, detém assessores, mira generais e foi até Angra dos Reis para buscar documento do ex-presidente. Como fica o imposto de renda após o aumento da faixa de isenção? Medida provisória isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, remuneração mensal de até R$ 2.824. Quem ganha até esse valor não paga o tributo. Os shopping centers tiveram um crescimento nominal de 1,5% em 2023, na comparação com o ano anterior. O avanço ficou bem abaixo do projetado pela Associação Brasileira de Shopping Centers, que era de 14%. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. A arma foi localizada pela Polícia Federal durante a ação de busca e apreensão no âmbito da operação que investiga uma tentativa de golpe. GR Vivare, Jardim dos Estados. Siga nosso perfil no Instagram, @TVPocosHD, e fique por dentro do que acontece em nossa cidade. Tudo ao seu alcance, em um clique na palma da mão. Curta e compartilhe com seus amigos. Siga a TV Poços e faça parte da nossa rede de comunicação. TV Poços, sempre com você. Liberar mais umas horinhas aqui, né? Eu também fico. Estamos dispostos. Wellington, novidade. Você me joga isso no meio do segundo bloco do programa. Eu nem sabia que podia. E aí minha cabeça, não, deve, só que a minha cabeça ficou aqui, ó, novidade, novidade. Porque eu e o nosso telespectador, a gente adora uma novidade, né? Você pode contar? Posso Oba, compartilhe então com a gente. Eu conheci o Otávio no Mastermind, chamado Equity Mais Club, que é o Mastermind do Grupo Primo, da Escola de Negócios, que é o Equity Mais, do qual eu faço parte, e mudou minha vida. Mudou minha vida porque ali eu conheci pessoas incríveis, nós temos orientações, né, do maior ecossistema de finanças do Brasil, que é o Grupo Primo, e eu e o Otávio a gente se conectou muito. Eu virei conselheiro do Grupo Ribeiro, sou conselheiro até hoje, e a gente sempre teve um olhar muito clínico para agregar valor. E aí, desde o ano passado, a gente vem olhando para a Poços com muito carinho. O Otávio, né, já daqui de Poços, então já entende, conhece muito bem. Sem dúvida. E eu falei, Otávio, né, nas brincadeiras que eu faço, né, eu falo, poxa, o que tem na água de Poços? Poços é muito próspero, né, o pessoal é muito feliz e tudo, qualidade de vida. Eu falei, Otávio, e se a gente trouxesse essa bagagem, essa experiência, esse desenvolvimento que essa experiência que a gente angaria fora para a população de Poços de Caldas. E a gente criou um projeto no ano passado
de desenvolvimento empreendedor para Poços de Caldas. E aí quando foi esse ano, né, nós tivemos a bênção e o privilégio, né, de contar com o apoio do Franco, que é um amigo querido que a gente tem. Em comum. Em comum, e que preza pelo desenvolvimento. Então a gente trouxe a ideia e criamos um projeto chamado Empreende Poços, que vai acontecer dia 22 de junho aqui em Poços de Caldas. Espera lá, vamos repetir, já anotou? 22 de junho. Olha, gente, adorei isso em primeira mão aqui. Ninguém contou isso. Obrigado, velho, dessa novidade, viu? 22 de junho em Poços de Caldas, Empreende Poços, visando essa capacitação. Exato, vai ser um evento para 1.000 pessoas, de modo que a gente pegue essa experiência, leve essa experiência para as pessoas, mostre um caminho factível, simples, onde ela vai conseguir utilizar dos seus talentos, das suas paixões, para ter o próprio negócio, né? O subtítulo do meu livro, Carol, que é o Cabeça de Empreendedor, eu digo que a vida que você quer está no negócio que você ainda não abriu. Então a gente vai mostrar de uma visão abençoada e privilegiada de quem já percorreu esse caminho. Foi muito difícil, mas eu costumo dizer que quando a gente tem mentores, quando nós temos referências, e eu e o Otávio, a gente tem várias e excelentes referências. Segurar sua mão, exato. Você consegue aprender com quem já trilhou aquele caminho e você consegue comprar um ativo que é um dos mais importantes na nossa vida, que é o tempo. Então, com esse evento, a gente vai mostrar de uma maneira simples, simplificada, factível para a população de Poços de Caldas como eles conseguem, e aí não é uma questão de si, é uma questão de quando abrirem suas operações, os seus negócios. Por quê? Eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele não só mudou a minha vida, mas a vida das pessoas que eu amo e de diversas outras famílias, das quais eu emprego nos meus negócios, das quais eu mentoro, e isso é muito gratificante. Então, por que não a gente pegar essa experiência da qual a gente angariou ao longo da vida, entregar de uma maneira encapsulada, simples, num primeiro momento para 1.000 pessoas, mas isso a gente vai conseguir contribuir com Poços, assim como Poços contribuir com a gente, e a gente leva isso para as pessoas. Então é algo que nunca foi feito aqui, nessa magnitude. Nunca foi feito. Eu só conheci Carol, por dar uns spoilers. Gostei. Né? Então, a data já está na minha cabeça, 22 gente. de junho. 22 de junho. Olha, com de certeza. 2024, esse ano, viu, gente? Com certeza você vai acompanhar isso, essa divulgação pela SEDET, né? O Franco aí, secretário ali da Secretaria da SEDET, ele vai botar, a gente também vai postar aqui na TV Poços um evento desse, com certeza vamos noticiar, então o pessoal vai ficar sabendo. Isso. Mas já anota a data, viu? Já anota a data, já tem assim data. Que acontecer, gente, você vai ter que se inscrever, porque, embora é um número alto de pessoas, mas com conhecimento desse, eu acredito que a demanda vai ser muito alta. Muito. E aí, a gente falou de networking, né? Então a gente vai utilizar também do nosso networking, trazer grandes players de mercado. Olha que maravilha. Pessoas de referência, que têm um conhecimento absurdo. Só que o foco, Carol, não é o mercado. O foco é Poços de Caldas. Então também lá vai ter um espaço para empreendedores, grandes cases de sucesso daqui de Poços de Caldas, da cidade, da casa. Por quê? Porque o intuito é enaltecer Poços, né? Utilizando aquilo que a gente é muito bom. E aí, graças a Deus, a gente foi agraciado, né, com bons negócios, boas pessoas na nossa vida. A família ajuda muito, né? Tanto que os sócios do Otávio são os irmãos, é a esposa. Então, a gente quer mostrar uma forma também mais leve, que muitas das vezes as pessoas tendem a criticar empresas familiares, por exemplo. Mas é normal isso acontecer. E 90% das empresas brasileiras, elas são familiares, né? Pô, minha esposa é minha sócia. Então, assim, ela não é só nos negócios, mas também na vida. Isso é muito gratificante. Então, fica aqui o meu convite para você de Poços de Caldas, dia 22 de junho, o Empreende Poços. É um evento que a gente se compromete, né, Carol? Nossa, demais. Em agregar muito, em trazer muita experiência, algo que vai ser relevante e vai conseguir
mudar a vida das pessoas, assim como o empreendedorismo mudou a nossa vida e da nossa família. Gente, com esse papo aqui, né, de 1 horinha, a gente já teve tanto conhecimento, você imagina, né, todo o time aí que faz parte desse Mastermind do Wellington, do Otávio também, à sua disposição lá para trazer todo esse conhecimento para você. Vai ser incrível, eu não quero nem saber, eu tô lá, tá? Não, você vai estar na primeira fileira. Com toda certeza, gente, porque conhecimento é o que a gente tem que buscar na vida para que os nossos caminhos sempre se abram. Quero te agradecer. Ó, vou guardar, peraí, vou guardar, tá? Não deu Faltou tempo. muita coisa que tá aqui para a próxima vez. Se você quiser, eu volto. Não, não é se eu quiser, você vai voltar. Posso voltar? Vamos deixar combinado aqui, vamos, não é? Combinado, sim, gente, para ele voltar. Não é uma questão de se, é de quando. Exatamente. Combinado. Agora ele falou como empreendedor. Obrigado, meu Wellington. Que olha, isso, eu que agradeço. Uma delícia bater um papo com você, muito conhecimento que você passa rápido, né? Demais. Quando o papo é bom, boa, né? Isso, é verdade. Mineiro diz assim, ó, quando a prosa é boa, vai embora o tempo. Obrigada, viu? Que isso, eu que agradeço. Obrigado. E agradecer você também. Olha, domingão tem reprise às 14h30, mesmo carnaval a gente vai estar reprisando aí pra você. E eu volto na próxima semana. Então, ótimo carnaval para você. Aproveite bastante, se cuide, né? Cuide dos seus. E a gente se volta na semana que vem. Até lá.